Olá, estamos de volta no programa Caminho da Luz, hoje desenvolvendo um tema aqui, refletindo junto com você a respeito do homem de bem, uma passagem que nós temos ali de muito entendimento no Evangelho segundo o Espiritismo. Carlinhos, veja só, o homem de bem, está escrito lá, hein, Carlinhos? O homem de bem é possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa, paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Fala para nós aí o que você pensa. Nossa, esse final é maravilhoso. Mas não é o sacrificar-se à justiça, é simplesmente compreendê-la. Ser justo. Ser justo, né? Então, se nós pudéssemos agir, porque nós reclamamos da justiça, mas não fazemos nada em prol dela, né? Essa é a grande realidade. O homem de bem, ele tem que se indignar, ele tem que partir contra, não no sentido da violência, mas de usar a inteligência e os seus recursos contra toda injustiça que lhe aparecer à frente. Então, não há como. Então, quando nós temos essa decência de entregar-se à lei de justiça, de compreendê-la, então nós ficamos sim possuídos, né, por essa vontade de reconhecer o outro. E não só de reconhecer, de saber as limitações de cada um de nós, que cada um está num parâmetro da sua vida, do entendimento das coisas. Então é compreender o outro e não esperar de ninguém. Porque justamente o que espera reclama, né? Então aquele que faz porque faz, ou faz porque simplesmente ama, ele, se for traído, para ele não quer dizer nada. Ele fez o que teria que ser feito dentro do seu conhecimento de justiça. Agora, a justiça do outro é diferente, mas deixe que ele vai pagar A justiça divina, né? É a justiça divina. Então, você não tem mais do que reclamar, você não tem mais do que se indignar na atitude do outro. Lógico, você vai ter que se indignar em relação a ele, se indignar em relação a você mesmo, né? Não, deixa que ele parta, deixe que ela parta, deixe que as coisas tomem o seu devido rumo dentro da lei de justiça. Então, reconhecer a lei de justiça, né, estar com ela, é o que nos dá as condições de vivermos essa vida aqui um pouco mais serena. Porque nós não vamos lamentar, nós não vamos reclamar do outro, porque sabemos que cada um está dentro das suas possibilidades. Eu não sou perfeito, como é que eu posso exigir a perfeição do outro, né? E me colocar à disposição, me possuir da vontade de realizar justiça sempre, né? Pois é, Lumena, veja só. Fazer sem esperar nada em troca, né? Esse é um ponto que a gente, nas orientações, ou na nossa vida prática mesmo, a gente sempre espera com uma postura nossa que o outro, nós temos uma expectativa de que o outro vai corresponder àquilo que eu imagino que deveria ser o ideal. E aí, gente, para decepcionar não custa nada, né? Porque como que você vai saber como o outro vai agir? A gente não sabe nem como a gente reage em algumas situações, que dirá o outro. Então, é uma coisa que a gente deve fazer. Se você acha que deve auxiliar, faça. É interessante porque também a gente só vai conseguir evoluir nesse quesito, no aspecto da prática, né? Porque a gente até acredita que e é válido o exercício da caridade, mesmo que no começo ainda a pessoa espere algo em troca, que seja um reconhecimento, um obrigado. Faça uma barganha com Deus. Aí ela vai trabalhando isso, e esse exercício, o meio onde ela pode estar envolvida, pode ir se sensibilizando. Até e crescendo esse entendimento de que quando a gente faz o bem esperando algo em troca, já está pago, né?
E não, ela pode estar envolvida em um ambiente onde ela vai reconhecer que as pessoas realmente são carentes, não é? Aí ela vai se reconhecer em um estado bastante abençoado em comparação a isso e vai trabalhando até o momento que ela vai conseguir, sim, fazer o bem, porque a sensação de melhoria, o prazer que ela vai vivenciar vai ser infinitamente maior, mas isso é a prática que vai dar, né? Um depois do outro. Então é válido que a gente trabalhe na caridade material, a moral, que a gente aprende, como explica o Evangelho, silenciando, tolerando, e isso vai dando essa condição da gente chegar num momento em que o bem já está no contexto da nossa ação, sem esperar realmente nada em troca. Eu me lembro disso que a gente tem um bazar lá no centro de venda a preços mais razoáveis e tudo mais. E eu lembro que a pessoa que cuida falava sempre assim, que a pessoa está aprendendo a fazer caridade quando ela está doando uma calça sem perna, um sapato sem pé, meia sem par, né? Meia sem par, né? Que ela está engatinhando ainda, mas que é um processo e que se ela já reconheceu que precisa não se livrar, tá, gente? Porque às vezes a gente quer doar aquilo que não serve, que a gente quer se libertar daquilo, liberar o espaço. Mas eu achei muito pertinente, porque ela diz, olha, não, tudo bem, ele está doando isso, ele está começando. Né? Tem que ter um começo, Está começando a ter uma certa compreensão. Mas vamos em frente. Agora, a caridade, nesse caso que eu vou falar agora, é ainda mais necessária. Veja só, o homem de bem, Carlinhos, não tem ódio nem rancor, sabe? Nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. E não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado. Olha só. Esse é o verdadeiro momento, né? O confronto maior, eu acredito que está nesse item, não é não? Não, sem dúvida nenhuma. Tanto que é um dos itens que mais Jesus insistiu no seu evangelho. Perdão. Perdoai até os seus inimigos, né? E a visão maravilhosa de Jesus do perdão é que Jesus humanizou o perdão, ou seja, o perdão é entre eu e você, Surá, entre eu e você, Lumena, entre nós, não com Deus, não em referência a Deus. Por quê? Porque Deus não perdoa. Deus simplesmente nos aceita, porque Ele sabe da nossa infância espiritual. É como aquela criança que você dá um copo de leite na mão dela, ao qual ela não mal pode sustentá-lo, e ela deixa o leite cair. Você não vai brigar com essa criança, você não vai perdoar essa criança porque fez aquilo. Você vai aceitar, porque faz parte do processo. E é assim que Deus nos vê, simplesmente nos aceita, sabendo que, em essência, somos perfeitos, mas ainda não sabemos disso, não nos reconhecemos e não lutamos em aprendizado por isso. Então, Jesus é tão maravilhoso que coloca, o homem de bem é esse homem que tenta perdoar, né? Tenta se libertar, tenta trazer a ele a justiça e não buscar a vingança. Né? Porque as pessoas, quando querem se vingar, diz o quê? Né? Principalmente quando a gente atende os espíritos na sala de desobsessão. Eu quero justiça. Não, você não quer justiça, você quer vingança. Né? Então, essa é a nossa realidade. Então, o homem de bem é aquele que luta todos os dias, querendo expulsar o passado negro e abrir um futuro brilhante para ele, em que ele possa viver sem culpas, sem exigências, dando a ele uma grande chance de se libertar das suas amarras espirituais inferiores. Né? É muito interessante, né, Carlinhos? Porque quando se fala de perdão, né, muitos de nós, é uma convocação tão urgente, a todo minuto, e parece, a gente pensa assim, perdão é uma coisa grande. Não, gente, às vezes os pequenos atos, as palavras não ditas, ou as palavras ditas de uma forma que a gente não esperava, ou um telefonema que não aconteceu quando a gente necessitava. Então, existem
coisas permeando o dia todo da vida da gente, no ambiente de trabalho, aquela pessoa que tem um ritmo diferente da gente e a gente não se conforma. Então, assim, Jesus convoca a gente a libertar-nos dessas, tirar o excesso das nossas emoções, né? Libertar um pouquinho essa emoção, aparar essas arestas, dá pra gente uma certa serenidade, uma vontade, não é, Lumena? De olhar pra gente, puxa, mas eu ainda não consigo fazer como eu gostaria que ele fizesse pra mim. Por que será que eu exijo tanto, não é verdade? Né? Eu acho que é isso que a gente também deve pensar, né? E vocês estavam comentando, e eu lembrei de Paulo de Tarso, porque quando ele vai lá pro deserto, ele fica com aquele casal, mas ele não fala quem ele é, né? E ele vai sondando, né? Mas, na verdade, ele vai sondando. E aí chega um determinado dia, ele pergunta se eles conheciam Saulo, desculpa. E eles falam que sim, justamente estavam lá no deserto por conta das perseguições, dele, né? E o que eles achavam dele. Então, eles falam assim, nós achamos... Eles poderiam ter esse sentimento, né? De mágoa, querer a vingança ou a justiça dentro do que ele estava fazendo com eles, mas eles falavam assim que eles viam Paulo como Cristo ensinou a ver, alguém que ainda não tinha conhecido o seu amor. E é interessante esse prisma, porque se a gente olhar para as pessoas que nos ofendem, que nos magoam, com a nossa referência, talvez fique difícil, né? Porque a gente já conhece o Cristo, já tem elementos para poder relevar. E talvez essa pessoa, ainda por não conhecer o Cristo, tenha atitudes que chegam até nós, como na forma de mágoa, como na forma de uma violência. Então, achei interessante isso, né? No Sim. sentido de que a gente mudando o nosso ponto de vista, mas de acordo com aquilo que a gente já tem aprendido, nós vamos encontrando caminhos para poder não mais perdoar, e sim nem deixar que a ofensa chegue até nós. É isso aí. Bom, não tem nada melhor para que a gente viva mais do que fazer o bem. E para fazer o bem, ligue no 0800 12 18 38 e participe do Clube Amigos da Boa Nova. Gente, é uma forma belíssima destas ondas aqui luminosas da TV Mundo Maior alcançar o nosso planeta inteiro e você fazer companhia aqui pra gente. Então, fique aí que nós voltamos já já e ligue lá, 0800 12 18 38. Até daqui a pouco.